Você pode não acreditar, mas essa massinha mudou o mundo. Pessoal, tudo bom? Se não fosse essa massinha aqui, provavelmente nós não veríamos carros andar na rua, aviões pelos céus, provavelmente os barcos ainda seriam movidos a vela ou a remo e não haveriam tratores, ou pelo menos não tratores da forma que a gente conhece, arando os campos. Essa massinha aqui, gente, é a borracha, isso mesmo. A borracha, antes de passar por um processo que a gente chama de vulcanização, ela é assim, ó. Uma massinha, parece uma massinha de criança. Lembra aquelas massinhas que as crianças brincam? Ou que a gente brincava quando era criança? Parece isso, um pouquinho mais rígido e um pouquinho mais elástico, tá? Ela tem um pouquinho mais de elasticidade. A borracha é um polímero da classe dos elastômeros, tá? Polímeros, vocês lembram daquelas aulas de química? São aquelas moléculas gigantes compostas por milhares de pequenas moléculas, tá? E a borracha é um elastômero, tá? Que tem que passar por um processo chamado de vulcanização para poder virar o que a gente conhece como borracha, que tem alguma utilidade, né? Por exemplo, para fazer um solado, tá certo? A história do processo de vulcanização, a história da borracha é muito legal, tá? Só que isso é assunto para um outro vídeo. Na verdade, isso é assunto para pelo menos 3 vídeos. Que eu prometo fazer se esse vídeo aqui chegar a 200 curtidas. Então deixa o joinha aí, que se chegar a 200 curtidas eu gravo os outros 3 vídeos contando a história da borracha. Eu garanto que é bem legal. Mas para esse vídeo eu não quero contar a história da borracha. Nesse vídeo eu quero só dar uma ideia para vocês de como que é feito os nossos solados, né? Como que são feitos os nossos solados. E eles são feitos a partir de borracha. Bem, deixa eu antes de contar uma outra coisa para vocês. Existem 2 tipos de borracha. As borrachas naturais, tá? Que também é mais ou menos como eu falei, é uma massinha, tá? Essa aqui tá um pouquinho mais dura, porque talvez já tenha secado, endurecido um pouquinho mais, tá? E tem as borrachas sintéticas, tá? Hoje, para fazer um solado nosso, por exemplo, como esse aqui, basicamente a gente usa uma blenda entre borracha sintética, borracha natural e alguns outros aditivos, né, que vão dar ao solado a característica que a gente espera dele, tá certo? E aí, gente, vamos desfazer um dos mitos que existe por aí, que porque aquela fábrica, aquela marca italiana de solado tem uma fórmula super secreta, ou aquela marca norte-americana tem uma fórmula super secreta de borracha. História, gente, história. O segredo para fazer borracha boa é conhecer o processo de produção da borracha e comprar insumos de boa qualidade, tá? Basicamente a qualidade do teu solado está diretamente relacionado ao quanto ele custou. Basicamente é isso, o segredo é gastar dinheiro para fazer ele, tá? Um solado bom custa mais caro. Você não vai achar um solado bom barato. Essa é a grande verdade, tá certo? Bem, como que é feito um solado desse aqui? Você pega numa máquina chamada Bambule, parece imagina uma batedeira de bolo gigante. Nessa batedeira você vai pôr um monte de elementos, vai pôr borracha natural, vai pôr borracha sintética, vai pôr polímero, óleo e tal, vai bater isso e isso vai virar uma massinha dessa aqui, certo? E eu tô resumindo o processo, tá? Se tem alguém aqui que trabalha em fábrica de borracha, vai falar, mas não é bem assim, é muito mais complicado que isso. É mais complicado, tô resumindo, tá certo, pessoal? Uma vez que é feita essa massinha aqui, certo? Ela é porcionada e ela é colocada dentro de uma forma do solado, tá? Dentro da matriz do solado. Que é, pena que eu não tenho uma matriz aqui, tá? Mas quando eu for na fábrica lá de solados, eu prometo que eu mostro pra vocês. Mas imagine uma peça de aço, né? Com o formato do solado, como se fosse uma forminha. Usei a história da massinha de criança, sabe aquelas forminhas de criança que eles fazem os bichinhos com a massinha? A mesma coisa, só que a gente vai fazer um bichinho com o formato de solado, tá? Então você pega essa massinha, coloca dentro dessa forma, da matriz do solado, tá? A matriz fecha numa prensa muito pesada, de muitas toneladas, tá? E essa matriz, ela é aquecida durante um determinado tipo de tempo, tá? Então, vou dar um exemplo. Aquece-se lá, eleva essa temperatura a 144 graus Celsius e deixa essa mistura por 7 minutos, 8 minutos. Depois desse processo, tá?
A borracha que tinha essa característica de ser uma massinha e de se deformar, tá certo? Ela passa a ficar vulcanizada e a gente não consegue mais deformar ela, tá? Ela ficou estabilizada. Então, esse processo que se chama vulcanização é o que permite fazer com que uma massinha dessa aqui vire um solado desse aqui e depois vire uma bota desta aqui. Entenderam? É esse processo que ocorre até a gente chegar no solado da bota, tá certo? Tem muita coisa para falar sobre borracha, tem muita coisa para falar sobre solados, tá? E eu estava muito empolgado para gravar esse vídeo já há umas 2 semanas, tanto que eu parei de lançar vídeo no canal, tá certo? Porque eu estava pensando nessa série de vídeos que eu queria lançar, que a gente queria lançar, sobre borrachas e solados. Só que quando eu comecei a tentar pôr no papel o que eu tinha para falar, eu vi que era muita coisa que tinha que falar, que não ia caber num vídeo só ou em 2 vídeos só não. Então vão ter que ser vários, tá? Mas os vídeos que eu realmente estou empolgado para gravar, são os vídeos que falam sobre a história da borracha, porque é bem legal e realmente é um material que mudou o mundo, né? É um daqueles poucos materiais que mudaram o mundo como a gente conhece, como era e passou a ser o que a gente conhece. Tá certo, pessoal? Eu vou deixar, como sempre, aqui embaixo o meu número, né, de telefone pessoal. Se vocês quiserem conversar comigo, passem no WhatsApp. Comentem aí quais são as sugestões, quais as dúvidas, o que acharam desse vídeo aí, que eu vou responder todo mundo, tá certo? E um abraço, até a próxima. Bons ventos a todos. Tchau!